Irmãos e irmãs, muito boa noite! Sejam todos bem-vindos ao B-Night, que não é uma missa, é óbvio que não é uma missa, mas a gente já vai fazer a parte do perdão aqui. Perdão por incomodar vocês mais uma quinta-feira. Mil desculpas para todos vocês. Peço desculpas e não perdão, porque quinta que vem tem de novo, tá, pessoal? Então, já vou pedindo desculpa e não perdão, tá bom? E é claro que eu me chamo Vinícius, vocês já sabem, tá aparecendo na sua tela. E ao meu lado ele, Cassiano Agostini, que não é Ave Maria, mas tá cheio de graça. Boa noite, Casca. Boa noite para você que nos acompanha mais uma quinta-feira, mais uma quinta-feira, mais uma quinta-feira, mais uma... Não riscou. 71, né, Casca? Eu ia fazer 71, ia ficar feio, né? Mas vamos lá, assim, ó, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui, né, pela sua companhia, pela sua audiência, e vocês já perceberam, né? O Vini adora quando tem algum religioso que vem pro programa, porque daí ele pode começar o programa, né, realizando o sonho dele, que era ser coroinha, e não conseguiu, né? Então vocês viram, né? Irmãos e irmãs, isso é só... É um desejo enrustido que o Vini tem, né? É isso ser aí. Padre. Casca, será que eu vou conversar hoje com o nosso convidado, ver se tinha alguma coisa que... Eu vou pedir pra ele se ele não precisa de um coroinha. Vou pedir. Tá, fechado então, fechado. Se ele disser não, tu não pode chorar ao vivo, tá? Não, tudo certo. Tá, então beleza. Então vamos lá. Você que tá em casa e não tá entendendo nada, seja bem-vindo. Esse é o B-Night, é assim mesmo. Parabéns, nós não estamos em casa, mas também não estamos entendendo nada. É isso aí. Pessoal, você que tá em casa e tá assistindo a gente, no conforto aí do seu sofá, pode estar pelo Facebook ou pelo YouTube, não esquece de seguir a Conecta, se for no YouTube, se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber tudo o que acontece aqui. Tem muito programa bacana, tem muito programa legal, o da quinta é o pior, os outros são melhores, então fica tranquilo, tá, pessoal? Tem muita coisa legal aqui na Conecta Mais TV. E se você nos assiste pelo canal da Adil TV, né, o canal 8 da Conecta Mais, parabéns, você tá vendo a gente um pouquinho mais bonito do que a realidade, né? Aí que é bonito. Eu sempre digo, né? Se você nos acha feio é porque você não tem o canal 8 da Adil TV, que lá a gente é muito bonito. Perfeito. Hoje, então, você vai acompanhar no B-Night muita coisa legal. Cultura, religião, vamos saber mais sobre a vida de alguém, né? 71 programas. E com certeza você tem que ficar ligado também que tem alguns recados dos nossos patrocinadores, também tem coisa que acontece amanhã que a gente vai estar contando depois pra vocês, coisa Temos legal. Convites pra fazer, né? Convites pra fazer pra vocês. Então, tem que ficar esperto e tem que ficar ligado no B-Night. Não desliga a TV, agora até 10h30, se for mais também, você deixa essa TV ligada. Cultura é aqui, né, Vini? Cultura é com a gente, né? Cultura é com o nosso convidado, a gente só tá aqui pra atrapalhar. Não, é isso aí. A nossa tarefa, ó, como tinha um amigo meu que dizia o seguinte, ó, tu não precisa saber fazer, tu precisa trazer as pessoas certas. É isso mesmo. É isso que a gente faz aqui. Com certeza, toda quinta-feira. Vamos conhecer não, porque você já conhece, né, Casca? Vamos apresentar o nosso convidado para vocês, pode ser, Casca? Com certeza absoluta. Vamos lá. O nosso convidado de hoje é abençoado, pessoal. Ele que é formado em teologia, padre há 28 anos, já passou por várias paróquias do Brasil, já foi representante dos padres em encontros nacionais. É claro que eu tô falando do padre de Fagundes Varela. Conhece? Com vocês, o padre Décio Podensky. Boa noite, padre. Tudo bem com você? Boa noite, Vini. Tudo bem, tranquilo. Estamos aqui para trazer um pouco a experiência e a vida dos 50 e tantos anos que você já tem, né? E eu já vou fazer uma pergunta, padre. Logo de começo, logo de cara, assim.
será que é mais difícil se preparar para fazer um sermão na missa ou aguentar o casca hoje de noite no Benite? Sobrou, mano. Vai ser a primeira experiência, eu não vou ter como comparar. Vamos saber no final. Eu ia dizer, eles só vai poder fazer essa pergunta depois do programa, né? Porque... Com certeza, depois eu vou fazer. Inclusive, padre, quando você quiser deixar um recado todo especial e abençoar o nosso público, vamos prometer que no final tem uma bênção do padre, pode ser? Podemos, só relembra que a gente pode fazer com todo carinho para aqueles que nos acompanham, porque eles acompanham porque eles têm o gosto pela vida, pela cultura e querem conhecer mais. Né? Com certeza, com Exatamente. certeza. Padre, então, quando for fazer a bênção, for dar algum recado nessa câmera aqui, ó. Aí, ó, bota aí, meu editor, o padre na tela. Nessa câmera pode dar o seu recado aí, padre, que tá aparecendo bem bonitinho, né? Nessa aqui não fica bonito, eu não sei porquê, Casca. É, porque Essa é tua. Porque é tua, exatamente por isso que não fica bonito. É só trocar quem tá na frente da câmera que vai ficar. Né? É isso mesmo. Beleza, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais o padre. Você já viu ele rezando a missa, com certeza. Já viu fazendo seu sermão, ou já ouviu ele falando alguma coisa sobre os poloneses. Mas a gente quer conhecer um pouco mais. Quando surgiu a vontade de ser padre? Quando que decidiu, eu vou ser padre? Foi uma decisão sua? Alguém incentivou? Como é que foi, padre? Bom, a minha vocação, ela é, como poderia dizer assim, um pouco diferente de muitos. Porque a família é muito religiosa, uma caminhada, desde o meu avô, quando ajudou a construção da igreja aqui em Nova Prata, né? E também o pai esteve no seminário, voltou sendo professor, depois militar, depois casou. E a família tinha uma plantação de pêssego nos anos 70. Então, no domingo à tarde, muitas vezes, lá em casa, vinha o Padre Adolfo, famoso Padre Adolfo Fedrizzi, que construiu o Hospital São João Batista, o José Menegusso, o José Panocelli, que eram os que atuavam nesses anos aqui. E vinham seguido lá em casa. No domingo de tarde, comer uns pêssegos, buscar umas frutas, né? E sempre a gente tinha esse relacionamento bem aberto. Não era aquela criança que quando vinha uma visita sumia, né? Se metia, né? Um pouco, né? Na época acontecia muito isso, né? Da criança chegava a visita e ia pro quarto se esconder. Ia pro porão, ia pro paiol, qualquer lugar no interior, né? Isso aí. Mas aí eu começo a estudar no Colégio 11 de Agosto, né? E ali me convidaram, tu não quer fazer o clube vocacional? Era um pouco difícil para vir porque era nos sábados aqui em Nova Prata. E da casa dos meus pais até o centro de Nova Prata é 9 quilômetros. Então, para vir eu sempre tinha uma carona. Tinha uma relojoaria chamada Luiz XV, né? Que hoje, não sei se ele vive ainda, foi para Constantina. E ele sempre me dava carona para vir, né? Voltava a pé, tranquilo. Dava um jeito. Sim, sim. De um jeito, de outro, se ia indo para casa. Então a gente foi amadurecendo. Aí fui fazer um estágio no seminário final de 1981, né? E depois fui para o seminário. Até tinha um jovem que era daqui, Luiz Busquete, né? Que me acompanhou, ficamos um tempo no seminário, desde 82 até 92. Então, portanto, 11 anos na formação, ensino médio, propedêutico, filosofia, teologia. 1 ano atuando como missionário na Grande São Paulo. Conheci aquele mundo, né? Da Grande São Paulo. A rapidez de São Paulo, né? E ainda naquela época tinha uma coisa bonita aqui de Nova Prata, né? Tinha um ônibus da Penha que ia de Nova Prata para São Paulo. Olha só. Né? Nessa época, né? 91. Famoso ônibus verde, grandão. Isso. Era o maior que tinha aqui. E de repente, eu até, né, nesse fato, foi um fato muito interessante, porque eu tinha que chegar em São Paulo e me virar, porque a pessoa não podia vir me buscar. E claro que sai de quem morava em Porto Alegre, de 1,5 milhão de habitantes para 20 milhões, né? Uma grande metrópole. Mas fomos. Mas já tive uma surpresa bonita quando cheguei em Caxias. A irmã desse padre com quem eu ia morar estava indo para São Paulo, então já estava em casa. E depois conhecemos lá toda a realidade da capital. 1 ano e pouco atuando naquela periferia de Mauá, um bairrozinho pequeno, 70 mil habitantes. Né? Jardim Zaira. Nova Prata, né? Mas naquela época era 3 vezes. Né? E fomos conhecendo esse mundo E volto, concluo os meus estudos em 92 e me realizo, sou ordenado diácono em setembro e janeiro de 93 sou
ordenado padre aqui em Nova Prata. Que incrível, padre. Que história bonita. Tenho certeza que o pessoal que está em casa também, por diversas vezes, tenha visto o padre e não tenha sabido dessa história, né? Mas eu quero pedir, né? A gente pode pedir isso, né, pro padre também. Toda vontade. Como em algum momento, assim, lá no seminário ou depois, na faculdade, surgiu, assim, o desejo de, não vou mais seguir, eu acho que não é isso, não é a minha vocação. Deve surgir essas dúvidas, né, no caminhar. Na caminhada da gente sempre vai ter as dúvidas. E ela é importante, porque eu, olhando a experiência meu com os colegas que a gente convivia, os mais certinhos e os mais definidos não ficaram padres. Olha aí. Aqueles que tiveram dificuldades, enfrentaram problemas, dúvidas, é os que mais se firmaram na caminhada. Perfeito. Por quê? Como é que diz assim, o ferreiro, ele somente forja a peça a partir da pancada. Muito E bem. de esquentar. Então, quer dizer, às vezes a gente sofre alguma coisa, mas vai se forjando. Diferente é que aquele que se considera perfeito. É verdade. Aquele de uma hora para outra é surpresa. Não, qualquer dificuldade é hora de acabar, né? Porque tá tudo dando certo. Quando dá uma coisa errada, né? Agora quem tem a vida de altos e baixos consegue enfrentar os desafios, né? Sim. Com certeza. Já uma salva de palmas, Claro, né, com padre? certeza. Pro Obrigado. Casca. Também o Começamos já Casca com de o primeiro padre agora. ensinamento. Primeiro ensinamento. Já começamos aí. Calma É ali. isso aí, muito legal. Inclusive, já vou pedir, depois se tornou padre, né? Tá contando pra nós. Quantas paróquias já passou, padre? Nesses 28 anos, né? 28 anos. O primeiro ano que não era padre, lá em São Paulo, a gente atuava praticamente como um padre, porque as decisões e tudo, fazer casamentos, batizados, as celebrações, não consagrar e não confessar, que é próprio exclusivo do padre. Então, em 91, São Paulo. 93, São Francisco de Paula, Rincão dos Crefos, 2 paróquias. 94 a 2001, né, início de 2001, Carlos Barbosa e Arco Verde, Olha que aí. também é uma paróquia ali de vários municípios, que é de Barão, Barão, Boa Vista do Sul e depois Poço das Antas. Quer dizer, é toda uma mistura aí de capelas bem próximas desse município, chamado Cafundó. Olha aí. Já tem o Rio Boa Vista, já não precisa Legal. dizer muito mais porque o nome, né? Mas foi um trabalho muito bonito com um conterrâneo aqui de Nova Prata, padre Valdemar Panocelli. E nessa época a gente teve muitos padres que vieram morar conosco, em função da realidade, um período que voltam do estudo da Europa, saem de uma paróquia, abrir para uma outra, não vão logo, ficavam com nós. Algum padre idoso também que veio morar com a gente, um período. Então, nós sempre tivemos um acolhimento de padres para o conviver dessa paróquia que trabalhamos. Depois, aí 2002, 2001, todo ano, 2002, eu fiquei em paróquia Santa Catarina, Caxias do Sul, região das pavilhões da Festa da Uva. Mais Certo. precisamente, os bairros grandes, bairro Reolão, bairro Cidade Nova, toda essa região aí. É mais difícil na cidade grande, assim, padre? Agora que vocês têm essas duas experiências, depois continua dizendo quais cidades passou, mas Sim. já traz pra nós essa... É uma característica diferente de trabalho. Se tu for olhar a porcentagem, o modo de atingir as pessoas, ela é bem diferente. É muito menos... Agora, ela é muito mais... Naquela época, seria muito mais... Ela é funcional. Quer dizer, eu preciso, vou até a igreja. Perfeito. Né? Então a igreja atende, acolhe, e já nas cidades pequenas e rurais, você tem uma identidade reconhecida quase por todos. Essa é a Certo, diferença. certo. Na urbana, não tanto. Perfeito, perfeito. Depois de Caxias, então? 2003 fui a Paraí, fiquei até 2012, 10 anos. Mas no Paraí, eu recebi um padre que voltou da Itália por uns meses, padre Roberto Favro. Depois um padre, por 2 anos comigo, Ademar Pellegrini. E nesse período a gente atendia também ao município de Guabiju. Porque eram 2 padres no lugar e Guabiju era uma paróquia pequena. São 8 comunidades só. E 16 quilômetros de Paraí, então era até capelas que estavam a 5 quilômetros de casa, né? Então a gente atendeu isso. Depois, no Paraí recebi o padre João Panassolo, já falecido. Também ficou 4 anos comigo, né? Aí nós atendíamos praticamente aí. Já 2011 ou 12, não estou lembrado, nós tínhamos um diácono que ele quis, antes de ser padre, atuar numa paróquia, né? Perfeito. Então nós voltamos a atender o Guabiju de novo, né?
atendemos essa comunidade com muito carinho, uma comunidade pequena, mas uma comunidade muito atenciosa. E depois, 2013... Desculpa, padre, só interrompendo um segundo, que eu sou o cara de interromper os convidados, né? Mas nós temos uma coisa muito bonita, que é os vídeos, meu amigo editor, Jeff, o Johnny, é a dupla, né? Jeff e Johnny. Nós temos um vídeo muito bonito das fotos das capelas, que eu acho muito importante pra gente não voltar. Aí, ó, pai. De Paraí. Essas são as capelas do interior de Paraí, é Paraí. isso? É um trabalho que a gente fez para poder fazer uma divulgação. E aí eu fiz o trabalho e a casa apareceu junto aqui, né? Às vezes a gente nem se dá conta. Capela da Salete. A gente nem se dá conta de como são bonitas Capela e tem bonita, histórias é das verdade, igrejas né? das comunidades, né? São Caetano. E saber que tudo isso tem uma história, né? Santo Antônio. Moro Quantas Seco. pessoas passaram por ali? Não sou quantos- dono do Purete, tá? Aí não precisa nem dizer, né? Tem um nome. Isso. E aí, como é que Sim. funciona, padre? Tem um... Navegantes essa. Tem um São Luís. um cronograma para rezar as missas? A gente atende as capelas, geralmente por um processo de atendimento. Uma vez por mês, mais a necessidade que ela surge, uma missa sétimo dia, missa de sepultamento, né? Então, a missa da festa. Então, a base é uma missa por mês, em geral. Tem realidades, comunidades pequenas, que tem até mais. Certo. E a gente viu algumas capelas, né? Que bonito ver, que nem o Casca disse, né? Quanto lugar bonito que tem, né? A gente teve também, que passou aqui pelo programa, até me relembrei, o Tamar Peretti, lembra, Tamar Casca? Peretti, que fez claro. algumas fotos de capelas também. E como é bonito ver isso e quantas histórias tem aí, né? Que nem o Casca falou, quantas pessoas entraram aí, talvez, com um pedido ou com um agradecimento de algo que aconteceu, né? Quantas histórias se passam por esses lugares, né? Então, que bonito, que trabalho legal, padre, também. Fotografar e para relembrar hoje, trazer pro Benite todas essas capelas, muito legal, né? Sim. Então, fizemos Paraí, Guabiju. Daí, 2013, vim para Nova Prata. Nova Prata, uma realidade de 3 padres que trabalhávamos mais individualmente. Trabalhei e, ao mesmo tempo, eu era coordenador da Pastoral Presbiteral da Diocese, coordenador estadual, vigário episcopal, primeiro mandato, toda uma realidade diferente, porque o vigário episcopal é o representante do bispo no local. Então tem todas as paróquias para ir e tal. Tem padres que vão ter que aceitar, tem padres que dizem, não, você vem o bispo, vem, senão não precisa representante. Então tem toda uma realidade bem presente. Hoje, vamos completar agora 10 anos de vicariato, né? Então, a gente começou um ano, entrei num problema de saúde, depressão, né? Me afastei da paróquia da Nova Prata, fiquei morando por aí, e no final do ano fui convidado a trabalhar num novo lugar, que daí, 2014 a 20, fui trabalhar em Antônio Prado. Antônio Prado. Antônio Prado, uma cidade cidade histórica, Verdade. uma cidade muito interessante no sentido cultural, são 48 casarões, inclusive a igreja matriz tombada. Tentamos fazer um trabalho para começar o restauro, já projetos existiam, mas nós tínhamos somente título ao portador. Já ouviu falar título ao portador? 1896, dado para o primeiro governador do Rio Grande do Sul. Olha aí. Júlio de Castilho, se não me falha a memória. Né? Mas, para registrar, a partir daí, porque todo registro tem que vir de um lugar, tem que ter a mãe, a gente diz, né? A escritura mãe. E aí, mas deu para fazer de um processo que existia ali, deu para reorganizar e botar essa igreja. Então, essa igreja já entrou em processo de tombamento, mas de processo de restauro. É um restauro que vai ser caríssimo, né? Com certeza. Pode... se demorar mais um pouco vai chegar a 10 milhões, né? E a lei de incentivo à cultura, ele atinge até um certo ponto só. Então a comunidade tem que se organizar para poder... Muito forte. E aí depois, agora 2020, o bispo me convida para trabalhar em Fagundes Varela. Então essa é a caminhada um pouquinho. Claro que quando estava em Nova Prata, se atendia Rio Branco também.
Tá? Perfeito, muito bem, muito bem. Que caminhada é essa, né, Casca? Eu levanto o dedo porque quando o programa é bom, é sério, é histórico, eu tenho que me comportar, né, Vini? Com certeza, com certeza. Se tu me Então faz libera, uma piada. se tu me libera, eu faço a pergunta. Faça, Casca. Não, é porque na verdade, assim, ouvindo o senhor falar, padre, eu fiquei com uma dúvida, assim, que deve ser uma dúvida da maioria das pessoas, né? Quando troca de padre, por exemplo, né? Sai um que já estava lá há 10, 12, 15 anos e chega um padre novo. Não necessariamente novo de idade, mas novo no local, né? Ele sofre alguma dificuldade? Porque aí chega lá alguém e diz, não, o padre tal fazia assim. Porque aquele lá me atendia assim. O senhor tem que me atender. Tem também essa ou não? Sempre, sempre vai ter. E a troca, ela é muito enriquecedora para a comunidade. Porque o padre anterior tinha uns valores. Certo. E ele nunca vai atingir o todo, né? O outro que vem vai atingir a outra parte. Por isso, uma das exigências atuais do direito canônico e da diocese é que os padres não fiquem muitos anos no mesmo lugar. Porque senão eles criam vícios que quando chega um outro é muito difícil. Perfeito. Né? Então, o bom sempre é que o padre ele tem uma nomeação para 6 anos. 6 anos. Aí pode ficar um pouco mais, um pouco menos, devido das circunstâncias ou às necessidades pastorais. Perfeito, muito legal. Que bom saber de tudo isso, né, Casca? Que legal, a gente é Porque realmente, privilegiado. né, não seria exatamente ocupar um lugar de um outro padre, né? Mas substituir ou participar de um lugar que já tem raízes ali, deve ser difícil, né? E pode acontecer essa, Casca, como pode acontecer muitas vezes. Ainda bem que trocou de padre. Tem dessas também, né? Pra Tem algumas lugares pessoas que pode fazem acontecer. Vai isso, que larga né? um foguete. Isso, Claro. padre. Pode acontecer também. Tem Pode disso, acontecer. né? Sempre tem os dois. Como o padre disse, nem Jesus contentou todo mundo, né? Quem dirá uma pessoa normal, quem dirá também um padre que tá aí, né? Como representante, é claro, né? Mas dificilmente e nunca vai acontecer de contentar todo mundo. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de uma coisa ou outra, né? Mas, padre, eu quero saber de você, nesses 28 anos, é 28 mesmo, né? De caminhada aí como sacerdote, o que te motivou a ser padre? É ainda o que te motiva na sua jornada? O que me motivou era um pouco, a gente é um pouco curioso, né? A gente gosta de conhecer. Com certeza. E tem a Bíblia, ela é histórica e ao mesmo tempo de inspiração divina, né? Com certeza. Então, essa busca. E você vai formando, como é que é na caminhada, um grupo. E esse grupo que te sustenta. Mesma coisa ser padre. Quando você fica padre e você fica muito isolado, quem é que te sustenta? Por quê? Você não tem a família, você tem os colegas. Então, quem sustenta são as motivações. E claro que existe a motivação principal, que é o anúncio da palavra de Deus. Quer dizer, fazer a coisa para que a comunidade seja melhor. Muito bom. Se nós, como pessoas, não tivéssemos exemplo, dar um exemplo, a brigada militar, que nos auxiliasse um pouquinho no conduzir os carros, como é que nós estaríamos no trânsito? Uma loucura, né? Então o padre também é naquela dimensão religiosa, que ele procura dizer, olha, Deus propõe a vida e não a exploração da vida. Perfeito. Né? Deus propõe que você tenha uma atitude humana perante o outro e não tratar o ser humano como um animal desqualificado. Muito bem, muito bem. Padre, inclusive você falou, né, isso fugindo totalmente da pauta, né, eu não sabia, o senhor falou que passou pela depressão, né, escuta muitas pessoas às vezes dizer que a depressão é falta de Deus. Faz sentido, não faz sentido? São coisas opostas, um ajuda o outro? A fé, ela ajuda muito, porque você cria uma busca, né, mas ela não é a solução única. Você tem que também compreender que o mundo psicológico, psiquiátrico, ele é necessário para o ser humano. Perfeito. E uma das coisas que eu digo assim, a depressão nada mais é que um cascalho diante de um pedrão no meio do rio. Se tu tira esse cascalho, a pedra vai rolar. E vai continuar a sua vida dentro do rio, sendo a sua função dela. Muito bem. Agora, a depressão, às vezes, é um fato muito pequeno, histórico na vida, com vários probleminhas, que às vezes são insignificantes, mas são esses que estão freando o teu andar. É verdade, é verdade. E para descobrir isso, muitas vezes precisa de uma ajuda, além da fé, precisa de uma ajuda, né? E muitas vezes a gente trata como depressão, mas temos que saber, muitas vezes, é o problema ansiedade. Muito bem. Né? A ansiedade, às vezes, a gente quer fazer tudo e não dá certo e atrapalha. Então, é importante
que a religiosidade vai acalmar um pouco essa ansiedade tua. Naquele momento vai te fazer desacelerar um pouco o teu coração, a tua mente, e vai ajudar também. Então, muitas vezes a fé vai fazer esse trabalho, principalmente quando é ansiedade. Sensacional, uma salva de palma, né? Merece. Fica à vontade, Casca. Não, eu só assim, sabe que quando eu falo pouco é porque eu tô aprendendo bastante, né? Então, vamos Muito lá. bem. Mas assim, só pegando o gancho do padre, que eu achei genial, né, essa frase. Toda essa explanação do padre é genial, né? Mas eu ouvi uma coisa essa semana que me fez pensar, e que cabe para esse momento, que é um psicólogo, um estudioso, né? Dizendo assim, as pessoas não sabem mais não fazer nada. O que é não fazer nada? Não é ser vadio, né? Não fazer nada. Não. Tipo Compreendi. assim, tu tem que ter um momento teu para descansar a cabeça. As pessoas estão sempre assim, é celular, é WhatsApp, é Facebook, é isso, verdade. é trabalho, é isso, liga para aquele e tal. Tu vai dormir, tu acorda, tu já tá com o celular de novo. É verdade. Então assim, as pessoas têm que reaprender a não fazer nada. O não fazer nada significa ter um tempo para te esvaziar a cabeça. Sentar embaixo Então- de uma árvore, descascar uma berga e comer. Isso aí, Seja mas isso, né? pensando em nada. Verdade. Esse momento eu entendo que seja um momento que tu está com Deus. Com certeza. Né? Aquele Com momento em certeza. que, tipo assim, não, eu vou tirar pra mim. Então, aquele momento é o momento que tu tá tranquilo, né? Sabe Então, isso é importante. Que até me lembrou, padre, quando eu dirijo, eu comentei esses dias com a minha esposa que quando eu dirijo é o momento que eu mais falo com Deus, porque eu não tô segurando nada, né? A minha única atenção é pra frente, então nada tira a minha atenção e é um momento que eu gosto de estar conversando, agradecendo, pedindo algo, né? Duas experiências minhas, eu acho que são interessantes. Primeiro, a segunda-feira é o meu dia de só faço se é necessário alguma coisa. Necessário, intransferível, né? Então eu vou para minha chácara, vou à casa dos meus pais, tenho que lavrar com o trator, vou fazer o meu trabalho. Perfeito. E outra coisa importante, quando eu morava em São Paulo, com meu colega, nós descia a Serra de Santos, a antiga Serra de Santos, que é o primeiro asfalto do interior do Brasil. E lá não existe carro que circula, porque tem a Anchieta e a Imigrantes depois. Então ali só carro oficial, que é ou da cidade de Cubatão ou de Santo André. Então, você podia descer 8 quilômetros pela rodovia, caminhando, conversando, ou às vezes entrava nesses riachos de mato, tomava um banho, levava lá um lanchinho, voltava Muito ao final bem. da tarde e tu estava renovado. É verdade. Então, a importância de nós, às vezes, ter esse contato com a natureza. Perfeito. E hoje, talvez, seria o melhor lugar de todos, é onde o celular não funciona. Muito bem, onde não pega o Wi-Fi, né? Exatamente. Sensacional. Pessoal, você que tá em casa, tenho certeza que tá adorando esse bate-papo. Eu e o Casca aqui estamos curtindo demais, então eu tenho certeza que você também. Vai comentando enquanto a gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu leio os comentários, tá? Então já deixa o seu comentário aí. Tem alguma dúvida também? Fica à vontade, pede. O padre tá aqui para responder, o Casca tá aqui para responder e eu tô aqui para aprender com eles dois, tá bom? E o Vini está aqui para errar o seu nome. Pode comentar que ele já vai ler e vai errar o nome de todo mundo. Principalmente o sobrenome. Vamos pro intervalo, já já a gente tá de volta. Casca, agora é contigo. Hoje nós vamos tocar pouco, porque nós queremos ouvir o padre. Isso bastante. aí, vamos lá. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver.
Bedim, a loja para toda a família a um clique de você. Café e tabacaria numa junção com bar e barbearia. Agora o Café e Tabacaria Estoril se encontra na Barbearia Resenha. E que dupla de sucesso! Ambiente para você se divertir, aproveitar e ter um momento para você e seus amigos. Café e Tabacaria Estoril e Barbearia Resenha em Nova Prata. Ponto a ponto. Segunda, às 9h. Movie Art apresenta 2 pesos, 1 medida. Stand-up com Léo Ferreira e Victor Amar. 18 de março, sexta-feira, às 19h, no Movie Art em Nova Prata. Vocês vão ficar olhando pro Amar. Ele vai ficar mexendo a boca e vai ser como se ele estivesse falando. Tá? Eu vou me esconder. Adquira agora o seu ingresso pelo site simpla.com.br ou no Movie Art Cinema em Nova Prata. Chegaram os novos planos promocionais Adil Fibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. BFMS. Agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados e os ventos do norte não movem moinhos. E o Casca é muito bom na música também, né? Você que tá em casa, já li alguns comentários, vou lendo ao vivo agora também, mas antes eu quero agradecer essa galera que apoia o B-Night todos os meses, está junto com a gente, apoiando, como a galera da Oriplanta. Sabe, a galera da Oriplanta deixa a galera mais feliz, né, Casca? Porque garante o sucesso daqueles que vivem da terra. E no programa passado foi que a gente falou da chuva, precisa chover, né? Choveu, Casca. Isso aí. Graças a Deus, choveu. Coisa boa, o pessoal da terra. Eu já tava quase tá trazendo um índio aqui no programa pra ver se ele fazia a dança aqui. Quase, faltou um pouco. É verdade, mas deu tudo certo, choveu. E é claro que a gente agradece também a Jack Store, meu Deus, Jack Store, ficou estranho, né? Jack Store, pensou o presente, se lembrou? Eu! Como a gente fala toda semana, a Jack Store tem um presente especial para pessoa especial. Então agora está chegando a Páscoa, inclusive, né? Está chegando a Páscoa. Algumas pessoas vão ganhar ovos, né? Outras pessoas, como eu, por exemplo, eu prefiro ovo líquido engarrafado. Chocolate derretido. Pode ser até um esquinho com sabor de mel, chocolate. Isso você encontra na Jack Store. E aí você já pode levar um copinho Stanley, um Jack Daniels, né? Uma camiseta ou um boné, né? Efeito trend. Então, o presente especial para pessoa especial você encontra na Jack Store, a loja especial. Pensou presentes, lembrou Jack Store. Perfeito, Casca, é isso mesmo. Só me tira uma dúvida. Toda vez que aparece seu nome é Casca com K no começo e C no meio, é isso mesmo ou é Casca com 2K? Não, é Casca com 2K. Ali edita aí, produção. Edita. É, exatamente. É que a produção, no caso, sou eu. Eu errei o meu nome.
Parabéns, Casca. Numa outra oportunidade eu vou... Porque todo mundo pergunta, né? Que frescura, casca com 2 Ks. Mas outra hora eu vou explicar por quê. Eu recebi uma ligação dizendo, você está proibido de usar casca com C, porque já tem registro de marcas e patentes com casca com C. Perfeito, olha aí, esse é o Casca com K. Exatamente. Perfeito. Quero mandar um abraço também todo especial para o Supermercados Porta. Vai ter sorteio do Fiat Mobi dia 26 de março às 17 horas. Quer ganhar um Fiat Mobi? Supermercados Porta, tá, pessoal? O sorteio tá chegando, hein? Dia 26 de março às 17 horas às 5 horas da tarde. Também um abraço todo especial para a loja Bedim, desde 1986 a loja para toda a família. Promoção de volta às aulas que já o Johnny vai trazer para nós o que tá rolando nessa promoção aí. Pessoal, ela acaba nessa semana, tá? Então você fica ligado, vai na loja Bedim se ainda não garantiu todas as confecções com 20% de desconto à vista, tá? É baita desconto, então aproveite essa promoção. Abraço pra galera da loja Bedim, tá? E Estoril Café e Barbearia, vocês veem na propaganda, é um baita lugar, um lugar sensacional. Então você já sabe, né? Estoril Café e Barbearia. E Casca, Tu sabe, né, Vini, que o meu sonho é ir lá, né? teu sonho é ir lá, por quê? Sim, o dia que eu tiver eu vou. O meu, cara, eu nunca consegui na minha... Não, eu posso até ir fazer a Barbie, vou fazer. E tomar um café, né? É que assim, ó, sabe como é que é, né? Lembra que outro dia no programa no programa de carnaval, né? Sim. Eu deixei o cavanhaque e tal, né? Aí eu pedi em casa, tô bonito, eu falei, ridículo. Eu disse, tá, então deixa assim. Mas o meu sonho é ir lá, poder sentar, curtir um dia de princeso. Perfeito, né? muito bem. Tomar um muito bem. chopinho, né? Ou um café, cafezinho. um negocinho, fazer a barba. Muito bem, muito bem. E tem um recado, um convite especial pra galera, Casca. Depois eu só leio os comentários e paro de falar e deixo o padre falar, tá? Claro, claro. A Movie Art apresenta 2 pesos e 1 medida. O que é isso? Stand-up com Léo Ferreira e Victor Amar. Tá na sua tela aí, tá, pessoal? Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, no Movie Art, Cinema de Nova Prata. Adquira o seu ingresso pelo site simpla.com.br ou no Movie Art Cinema em Nova Prata. Movie Art Comédia, 2 pesos e 1 medida. Vai lá conferir que é muito bacana, vale a pena, tá, pessoal? Casca, Não, é assim, nós somos 2 medidas, falou em comédia, né, o Casca apareceu. Não, é que na verdade assim, ó, e detalhe, nós estamos falando de comédia, mas eu vou falar sério, tá? Porque assim, ó, quantos anos a gente ficou sem cinema em Nova Prata? É verdade, Casca. Todo mundo reclamava, toda semana, se tivesse um cinema em Nova Prata, como era bom quando tinha o cinema em Nova Prata. O que nós temos agora? Cinema em Nova Prata. Então, pelo amor de Deus, prestigiem o cinema de Nova Prata, porque senão ficaremos sem cinema de novo. E digo mais, Casca, quantas vezes se pede, stand-up não tem, se quer assistir um stand-up tem que ir pra Caxias. Não precisa, né, Casca? Tá Então, aí, assim, amanhã. Além de ter o cinema, eles estão proporcionando uma cultura diferente, um dia diferenciado, né? Um Verdade. evento diferenciado pra família inteira. Então, cara, passamos, além de tanto tempo sem cinema, tanto tempo fechado dentro de casa por causa da pandemia. É verdade. Então, vamos prestigiar, vamos lá, a vida continua. É A isso bola aí. rola, o tempo passa. Tinha alguém que dizia, depois nós vamos dizer quem que é que diz isso. Perfeito, perfeito. Vamos lá ler alguns comentários da galera. Gilmar Podensky, forte abraço, Décio. Marciane Altamir Pegoraro, parabéns, abraço. Vou ler rapidinho, tá? Pra ler vários aqui. Jusceli Andreata, Padre Décio, que saudades dos nossos jantares poloneses. Quem sabe logo logo tudo voltará ao normal. Falaremos sobre isso. Alexandra Mesomo de Carli, boa noite pra você. Adílio Guadanin, ótima entrevista, parabéns. Obrigado, Adílio. Cleci Modelski, vocês são 10, muito gratificante convidar um padre para este programa maravilhoso. Abraço, obrigado pela sintonia junto com a gente. Maria Salete Carminati Binda, muito boa esta fala, parabéns, deve ter sido de todas as falas, né, deve ter falado, porque quando o padre falou foi coisa bonita, quando foi coisa mais ou menos fui eu e o Casca, tá? Adecir Tafarel, parabéns pela ótima entrevista. Alexandra Mesomo de Carli, abraço, bela entrevista. Solange Servieri, parabéns. Tem mais recados, a Cláudia Primieri, legal essa entrevista, precisamos mesmo cuidar mais de nós mesmos. Muito verdade isso daí mesmo. Isso aí. Parabéns, Vini e Casca, vocês são excelentes. O padre muito mais, com certeza, né? Ivete Tonelo, parabéns, bela entrevista. Cleiton dos Santos, opa, Padre Décio, muito gente boa. Olha esse comentário que legal também. Maria Salete Camate Binda, presente de Deus, Padre Décio em Fagundes, né?
E a Salete Piazza Rissardi, o Padre Décio fala com sabedoria e espiritualidade, tão necessário nos dias atuais. Abraço carinhoso. E muita gente aqui comentando, pessoal, não vou conseguir ler Eu falei que ia bombar, Vini. Eu falei aí ó, que ia bombar. Não vou conseguir ler todos os comentários, porque eu quero pedir pro Padre. Hoje nós vamos até meia-noite, tá? Vamos até meia-noite. Hoje vamos. Eu sei que o Padre gosta de viajar também. Padre já visitou quantos países? Tem que começar a contar, né? Eu falei agora. Comecei pelo Paraguai, tá? Paraguai foi a porta de entrada. Sim, a porta de entrada minha foi o Paraguai, no ano de 73, com a minha família, quando nós fomos visitar um tio que morava em Foz, e depois Uruguai, Argentina, Ushuaia, que é a terra del fogo, fim do mundo. Interessante, porque que a terra do fogo lá, né? Um fato muito interessante, quando chegou um explorador espanhol, entrou nesse estreito de Ushuaia, viu muitas fogueiras acendidas nessas montanhas. Então ele chamou a Terra do Fogo. E os nativos de lá faziam para se esquentar, porque lá é muita neve, né? E uma característica deles, desses índios, era aproveitar a baleia, quando morria ou encalhava, né? Tiravam a banha, queimavam ela, faziam e passavam no corpo como uma pele para se proteger do inverno. Olha só. Então é muito interessante as viagens para conhecer a cultura, né? Perfeito. Depois visitei o Chile, né? Portugal, Polônia, Holanda, uma pequena viagem, mas assim, intercalo de voos, né? Itália, Israel, né? E a última agora fiz para o Egito. Perfeito. Viajado esse padre, né, Casca? Vini, então assim, ó, eu até me afoguei, agora fui tomar uma água e me afoguei. Se fosse cachaça, eu não me afogava, né? Mas vamos lá. Meu querido editor, põe as fotos, já que estamos falando das viagens, põe algumas fotos das viagens. Recebemos até a visita do mosquito aqui, tu viu? O mosquito que atravessou aqui. Aqui são os símbolos do primeiro encontro da família. Quer dizer, qual é o símbolo polonês da família Podemski, né? Hoje talvez está entre estas, porque são as três regiões. Porque nós viemos de Kazimierz Bieskupie, Kazimiro Bieskupie, perto de Konin. Konin é cavalo, é uma região do santuário de Nossa Senhora de Lichen, no leste da Polônia. No oeste da Polônia, melhor, não leste. Perfeito. Aqui no Encontro Nacional de Padres, a Associação Nacional dos Padres do Brasil, ANPB, onde a gente participou de 15 anos nessa diretoria e conheci algumas cidades do Brasil. Aqui o Encontro Nacional em Aparecida, o 16º Encontro dos Presbíteros, somos em torno de 500 e pouco. Aqui, deve ter uma energia diferente Aparecida, né? Aqui é Itaicija, também Encontro Nacional de Presbíteros. Aparecida, não precisa nem muito dizer, né? Né? O pessoal que é já Aparecida, passou por lá. do Norte. Algumas vezes já estive por lá, celebrei, concelebrei, porque o altar é somente dado para congregações rendedoristas ou bispos. Né? Perfeito. É um lugar bem diferenciado, tem uma energia diferente, né? Essa história da Aparecida, porque foi recolhida em pedaços de algo que ficou perdido no rio. Que incrível, né? Porque a imagem é da Imaculada Conceição Aparecida. Porque Aparecida porque apareceu, né? Aqui é o santuário antigo, se não me falha a memória, de Aparecida. Aqui é o Morro da Cruz, lá em Aparecida também. Todo lugar que o senhor vai, o senhor visita os monumentos, assim, religiosos? Então? Sim, porque é a marca que todo mundo, ela é conhecida por muitos, então fácil de identificar. Se não me falha a memória, essa é a praça, a Catedral de São Paulo. A outra, né? Esta não. Olha que bonito esse lugar também. Né? E grande também, né? Sim. Gigante, né? São Paulo tem 90. Aqui é Cascavel. Cascavel, em frente à Catedral de Cascavel, Paraná. Muito bem, muito bem. Muitas fotos, né? Inclusive, agora voltando, né? Eu quero. A gente tá falando de viagem e me passou pela cabeça. O padre deve ter vivido muita coisa, né? Porque, não pela sua idade, mas por tantas viagens, tantas paróquias, tantos encontros, né? Padre, qual foi o momento. Se tiver se tiver mais, fica à vontade. Qual foi o momento mais marcante da sua vida, assim, da sua história? Não só como padre, da sua vida mesmo, assim.
Olha, são muitos. Primeiro, quando a gente foi ordenado, aqui em Nova Prata, a gente foi convidando os familiares e amigos, né? E você começa a encontrar muitos que são da tua caminhada que você não via há anos. Como nos meus 25 anos, 2018, eu tinha mais ou menos 1.000 pessoas, né? Nossa. E todos eles vieram para confraternizar contigo, com alegria. E um disse assim: padre, eu não imaginava que você ia me convidar para os 25 anos. Porque ele sofreu um acidente trabalhando para uma capela. E nenhum padre nunca foi visitar. Eu fui visitar ele porque eu soube que ele estava doente. Eu trabalhei nessa paróquia um tempo. O portão descarrilhou e esmagou toda a bacia dele, né? Nossa. E ele foi convidado. Daí ele me trouxe, justamente, ele tem uma cantina de vinhos, né? Rótulo personalizado, né? Então a gente dizia assim, às vezes uma visita simples que tu tem e tu é reconhecido. Uma criança que, por exemplo, também a gente ajudou a mãe ser mãe, porque às vezes há pessoas que têm dúvidas de ser mãe, né? Sim. E a criança, simplesmente, um aninho mal caminhando, ela chega e abre os bracinhos para tu pegar. Mas por quê? Porque, queira ou não queira, a mãe te respeitou, tu foi capaz de ajudá-la, e é isso, a criança sabe que essa é uma pessoa que fez o bem para ela. Perfeito. Sem, talvez ela não entenda nada, mas o sentimento está aí. Isso Com marca certeza. muito. Com certeza. Que incrível, que legal ouvir isso, padre. Que bom também que você compartilha conosco, né? E deixa a gente também saber dessas histórias. Padre, mais uma dúvida de antes que a gente falou sobre a depressão, o pessoal pelo jeito gostou de casa, né? Mais uma dúvida. Tem muita gente que diz assim, o mundo tá perdido, o mundo mudou. O que o senhor vê sobre isso? O mundo mudou, evidente. Ainda bem. Ele mudou. Se nós temos que pegar a era, o filme A Guerra do Fogo, se não me engano. É um filme que é só sonorizado, a imagem é belíssima, não tem uma palavra. Vai começar toda a realidade de convívio a ponto de uma das últimas cenas que a mulher fica junto do esposo, antes nunca. Né? Então mostra que começou a ter uma afetividade com quem a gente convive. Então, olhar no mundo bíblico, quando se diz dente por dente, olho por olho, que é a lei de Italião, existia uma lei anterior, que era 7 vezes mais. Quer dizer, se alguém te deu um tapa, tu podia dar 7 tapas para ele. E chegamos a Jesus Cristo, ame o teu inimigo. Então, há um crescimento humanitário tão grande, como a tecnologia que nós... Quem imaginava, 2005, fui para a Polônia com um grupo de poloneses, eu não comprei a máquina digital, porque custava mais de R$6.000 na época. Dava talvez ali uns 10 salários mínimos, mais. Não comprei. Hoje, uma máquina digital está no celular com... Na palma da mão. Na palma da mão. Então, veja a transformação tecnológica, veja a comunicação. Quando nos anos 74, se não me falha a memória, a TV colorida Caxias do Sul, na Festa da Uva, a primeira transmissão ao vivo. Primeira transmissão. E esse crescimento todo da comunicação. Então, nós temos um monte de crescimento da comunicação, mas estamos perdendo, eu digo assim, a paciência, que é o conviver. Se alguém me diz não, eu não aceito. Quantos problemas na nossa comunidade de pessoas que não aceitam ou não mais. Eu tenho que agredir, eu tenho que bater, porque é não. Até a gente encontra, às vezes, no trânsito, tu ultrapassa uma pessoa, em seguida ele pega e tu ultrapassa de novo. Ele não aceitou ser ultrapassado. Quer dizer, normal de qualquer trânsito, né? Então, a gente está perdendo um pouco esse bom senso do ouvir e do dizer. A gente não consegue mais ouvir. E talvez é por isso que tem tantos casos de ansiedade, né, padre? De ansiedade, depressivo. E eu lembro, na minha vida de padre, tem muitos lugares que criam um ambiente que você tem padres. Tem dias que às vezes tu atende 6, 7 num dia. Né? Tu fica um pouquinho conhecido na região, mas às vezes eles vêm, não tanto para buscar cura, mas para quem escuta eles. É isso aí. Que eles possam dizer em confiabilidade, porque sempre o padre, quando atende individual, é confissão, então ele não pode dizer nada, ele pode até fazer uma análise dos fatos que aconteceram no dia, mas jamais dizer nome de pessoa ou um fato concreto, né? Então, quantas pessoas, às vezes, desabafar já ajuda muito.
né? Essa possibilidade. E o padre, ele não é psicólogo, mas ele é alguém que escuta. E hoje nós encontramos, às vezes, profissionais desta área que gostam de dar remedinho, né? É isso aí. né? E não ouvido. É verdade. Muito bem, padre. E que legal. Mas são poucos, graças a Deus. Exato. Graças a Deus. E como eu acho também bonito o que o padre fala, porque tivemos médicos aqui no nosso programa também que a gente entrevistou, que falaram sobre a fé, né, Casca? E hoje a gente tem um padre que fala sobre o bom trabalho e de se dar valor ao trabalho do saúde psicólogo, mental, né? A saúde mental. Então, Exatamente. que legal. Que bom que a gente tem essa oportunidade de trazer essas pessoas aqui, né, Casca? Fica à vontade, padre. Tem um livro sobre fé e medicina, que é um cardiologista de Porto Alegre, Fernando Lucchesi, se não me engano, o médico é cardiologista. Ele disse, as pessoas que têm fé se recuperam mais rapidamente. Perfeito. Acho que é gotas, eu não me lembro agora, é Gotas de Amor, uma coisa assim. É um livro do Fernando Lucchesi, é um médico de 75 anos, por aí, 80 quase. E é um dos é um dos principais, Fernando Lucchesi, se tu vai buscar na internet, você vai encontrar. E ele justamente traz essa concepção. Tenho amigos que são professores de ética na medicina, eles dizem, se você não tem fé, você não vai conseguir realizar tudo o que tu precisa. Tu vai errar muitas vezes. Se tu tem fé, tu tem confiança naquilo que tu faz. É isso aí, muito bem. Perfeito. Mais uma salva de palmas. Concordo plenamente com o padre, né? Que bom poder estar ouvindo tudo isso, né? A gente é muito privilegiado, né, Casca, em poder ouvir tudo isso. E eu quero que o padre me fale agora também como é que é o dia a dia de um padre. A gente já sabe que na segunda-feira não vai incomodar o padre, viu? Segunda-feira é o dia que o padre tira pra ficar de boa, só faz o que é inevitável, tem que ser feito, né? Mas como é que é o dia a dia do padre? Bom, o padre varia muito de paróquia para paróquia, né? Eu, praticamente, de manhã a primeira coisa é meu chimarrão, né? Tranquilo. Cedinho, padre, ou mais ou menos? Mais ou menos, 7 horas. Perfeito. Não tão cedo. Não sou. Porque também vou depois sempre das 11. Né? Certo. Meu horário. Gosto de assistir um filme no final da noite. Então, de manhã. Mas também, se tocou a campainha, tô atendendo, não tem problema nenhum. Toma o chimarrão, vai ouvindo, vai fazendo as coisas burocráticas, porque uma paróquia também tem muita burocracia. Tem toda a parte administrativa que tem que ser pelo menos encaminhado certo. Toda a parte de documentação, né? E também o atendimento às pessoas que vêm. E também ir, porque hoje eu acho que o padre, ele tem que ficar com menos cadeira possível, né? Menos sentado. Olha aí. Ele está precisando, acho que na época, há 20 anos atrás, o povo ia até você. Hoje tu tem que ir até eles. É muito bem. E às vezes nós nos acomodamos, né? Então precisamos encontrar maneiras de chegar até este povo, de levar a palavra de Deus. Não é só visitar o idoso. Às vezes precisa visitar uma firma, precisa dar um alô. E ser, eu digo assim, sempre acolhedor, né? Agora, nem tudo dá para fazer o que os paroquianos querem, né? Porque não depende só da gente, né? Mas, então o padre disse, que nem eu moro sozinho, tenho alguém que me limpa a casa uma ou 2 vezes por semana, a igreja também, mas eu geralmente me faço a comida, a roupa não lavo, essa pessoa lava e deixa em dia. E também, final da tarde, o meu costume é, quando tenho missas nas comunidades, eu saio ali pelas 4, 5 horas e vou passando, uma casa, outra, visito. Olha mesmo aí, que dá uma legal, buzinadinha, dá uma chegada, tá tirando leite. Rural é isso, porque quando Que legal, porque às vezes são pessoas que tu nunca viu elas e elas nunca te viram. É verdade. Mas elas sabem que o carro é do padre. Por isso eu sempre digo assim, que de vez em quando tu passa, tu dá uma buzinadinha, daí tem uma piada que existe a buzina apostólica, né? O padre passou, buzinou pra gente. É isso aí. Muito bem, muito bem. Que legal que o padre passe na sua casa também, caso que dê uma buzinadinha pra você, viu? É uma bênção, eu ouvi dizer. Nossa, com certeza absoluta. Mas eu tenho Amanhã também... de manhã em Veranópolis. Isso. Isso aí. Eu tenho uma dúvida, que também assim, quer dizer, não é uma dúvida, mas é uma curiosidade. Cada padre decide a forma dele atuar, né? Dele chegar até o fiel, enfim, né? Sim. Mas assim, o senhor acha viável o padre, por exemplo,
que pra mim é muito bom, né? Mas assim, o senhor concorda ou não, do padre ir pro jogo de futebol, participar da vida da comunidade, ir lá na bodega, enfim, né? Ir lá conversar com as pessoas, porque as pessoas comuns estão ali nesses lugares, né? O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, por isso que eu digo, o espaço social, ele é fundamental. Por isso que agora, após pandemia, as comunidades que não conseguem criar um espaço social, seja um chá, um coquetel, alguma coisa para conviver. O próprio jogo de carta, né? O jogo de carta da capela. Uhum. O jogo de carta, a comunidade mora. O padre também, ele é fundamental estar presente, porque todo padre que ele só espera sentado na secretaria, ele pode ser o melhor padre intelectual e bom. E pode fazer um bom trabalho também ali. Mas aquele que, de vez em quando, escuta a resmungação do nono, porque a nora não está trabalhando conforme ele quer. Ou, de repente, escuta os problemas. Você ajuda muito mais. Baixou o preço da uva. Só da gasolina que não, né? É isso aí. Até o preço do leite, para quem produz, também baixa, né? A gasolina, diesel, tudo aumenta, né? Mas que legal, padre, que bom compartilhar tudo isso com a gente. Agora, o pessoal que tá em casa, eu sei que vocês estão comentando ainda, continua comentando, porque a gente vai para mais um breve intervalo e a gente vai voltar. Vocês devem ter percebido pelo sobrenome, né? Décio Podensky. O padre é descendente de polonês e vai falar muito sobre a Polônia no último bloco. Então, você quer saber? Tem um monte de livro aqui, a gente vai estar comentando um pouquinho. Tem que ficar atento aí, não pode sair, viu? Você que tá saindo da rede social aí no intervalo, vendo o WhatsApp, sabe que perde muita coisa. Às vezes tem convites aí que você não sabe do que tá aqui acontecendo na região. Então não vai pra cozinha pegar água, já bota do lado aí e acompanha o intervalo também, né, Casca? E no último bloco nós vamos falar muito pouco, o padre vai falar. Porque, é isso aí. Vocês já cansaram de escutar, então no último bloco é só o padre que vai falar. Vamos pro intervalo agora com o Casca e depois a gente volta com o padre Décio Podensky. Nothing that is wrong, waiting you to stay here with me. I know you got somewhere to go, want to make yourself at home. Stay with me, won't you have a leave? Lay down, Sally, resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to. BFMS, agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. Bedim, a loja para toda a família a um clique de você. Chegaram os novos planos promocionais Adiofibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adionet.com.br. Move Arte apresenta 2 pesos, uma medida. Stand-up com Léo Ferreira e Victor Amar. 18 de março, sexta-feira, às 19 horas, no Move Arte em Nova Prata. Vocês vão ficar olhando pro Amar. Ele vai ficar mexendo a boca e vai ser como se ele estivesse falando. Tá? Eu vou me esconder.
Adquira agora o seu ingresso pelo site simpla.com.br ou no Movie Arte Cinema em Nova Prata. Café e tabacaria numa junção com bar e barbearia. Agora o Café e Tabacaria Estoril se encontra na Barbearia Resenha. E que dupla de sucesso! Ambiente para você se divertir, aproveitar e ter um momento para você e seus amigos. Café e Tabacaria Estoril e Barbearia Resenha em Nova Prata. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Mas tá longe, hein? Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Muito bem, voltamos. Esse é o B-Night. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite ou um pouquinho mais, começa o B-Night, onde a gente conta a história de alguma pessoa importante, né? E todo mundo é importante, né, padre? Todo mundo é importante. Não necessariamente precisa ser famoso para ser importante, né? Mas todo mundo é importante, né? Então, toda quinta-feira tem pessoas importantes contando a sua história aqui no B-Night. Você acompanha e trazendo muita cultura como é do dia de hoje. Mas antes de trazer toda essa cultura, eu vou trazer alguém com mais cultura ainda. Johnny, fala aí, meu amigo. Volta às aulas é com a turma da Bedim. Todas as confecções da loja com 20% de desconto à vista. Isso mesmo, são camisetas, moletons, calças, bermudas, todas as confecções da loja Bedim. Inverno e verão, adulto e infantil, feminino e masculino com 20% de desconto à vista. A turma toda feliz com a Bedim. É só colocar na ponta do lápis, porque na loja Bedim tem economia de verdade. Volta às aulas Loja Bedim, economia para família inteira. Obrigado, seu Johnny! De muita cultura, e nos próximos B-Nights vocês vão ver um Johnny diferente no Merchan, tá? Repaginado. Então, repaginado. Então tem que ficar ligado. Mas é isso aí, 20% de desconto aí, todas as confecções da loja Bedim. Padre, agora a gente vai falar de um assunto que tá muito na mídia, né? Mas já para entrar num outro assunto que a gente quer falar muito aqui, né? Guerra entre Ucrânia e Rússia. O que o padre vê sobre tudo isso, e já podemos entrar na Polônia também, faz divisa aí, né, padre? Fica à vontade. Bom, falando da Ucrânia, temos que falar da história da Polônia com a Ucrânia. A Polônia e a Ucrânia foram um país só uma época. Um período muito longo, foi um país só. Então, boa parte da Ucrânia é de descendência comum polonesa, eslava, né? Claro que o que o Putin está reivindicando é aquela que é de cultura russa, né? Mas o que está ocorrendo de bom e interessante é aquele povo que tem em torno de 38 milhões a Polônia, e para nós compreender, Polônia é Rio Grande do Sul, metade de Santa Catarina. Porque o Rio Grande do Sul tem 260 mil quilômetros quadrados e a Polônia 312 mil, né? Então são 50 e poucos mil quilômetros quadrados só a mais que o Rio Grande do Sul. Então, a Polônia tem 38 milhões e já acolheu em torno de 2 milhões de ucranianos. Pense num país desses, lugar, alguns têm parentes, alguns têm um quarto, é dado lá para ele ficar um tempo. E sabemos também que nem desses 2 milhões, nem todos estão permanecendo na Polônia. Ficam ali uma semana, uns dias e vão para outros países onde tem algum conhecido, a migração na Europa ela é muito presente, né? Então a Polônia é um país que acolheu, nós temos que lembrar a Segunda Guerra Mundial, que tantos judeus morreram nos campos de concentração de Auschwitz, Birkenau, Lublin, Treblinka. E toda essa morte deu grande parte de judeus que eram poloneses. E muitos poloneses
esconderam não, acolheram naquela época em suas casas, em seus porões, muitos judeus. E que eles viveram porque os poloneses cuidaram deles. Perfeito. Né? E agora os poloneses também estão tendo essa atitude humana. Por quê? Se nós pesquisarmos um pouquinho, vamos ver que certos sábados os poloneses, as ruas trancaram para rezar o terço de joelhos nas ruas, pedindo a paz, pedindo... Né? E se nós vamos ver a história da Nossa Senhora de Częstochowa, padroeira da Polônia, tu vai ver as guerras que deu em Jasna-Góra, Montes Claros, né? Que até nós temos aqui em Veranópolis a usina Montes Claros. Por quê? Porque ali eram poloneses e ali tinha Jasna-Góra, Montes Claros. E é aonde está o santuário que recebe os poloneses do mundo, que visitam o mundo todo. Então a guerra, ela está mostrando a Polônia para o mundo, mas está também mostrando a necessidade da humanidade do mundo. É verdade. A humanidade. Então, para mim, hoje, vemos as atrocidades e nós negamos a violência. Mas a violência lá, quantos morrem? Quantos nos morrem nas periferias dos nossos bairros a nível do Brasil? É verdade. Em violências, esposo matando sua esposa, matando seus filhos porque é só da esposa, não é dele, está incomodando, está dormindo. Olha quantos processos temos no Brasil por morte de crianças, de pais que não gostaram que o filho fez, retiram a vida. Lá também estão tirando a vida. E é um número que a gente nunca vai saber quantos. É verdade. Né? Agora, o que nos mostra justamente a Polônia é essa solidariedade, essa abertura, capaz de dizer, aqui está em casa. Só que corremos o risco. Toda vez que nós acolhemos o inimigo de alguém, esse inimigo pode às vezes vir buscar na nossa casa. Verdade. Que é o grande perigo de uma guerra que chegou agora a 20 e poucos quilômetros da fronteira, para poder destruir, porque por ali, pela Polônia, nessa cidade da Ucrânia, estava entrando alimento para a vida. Eu tenho que destruir alimento para a vida. Ah, mas vem armamento também. Até pode vir, mas o básico é isso. Então esses corredores para a vida, sustentar aquele povo lá dentro, estão sendo destruídos. E corremos o risco até de repente começar a passar a fronteira. E muita gente tem medo que possa vir a Terceira Guerra Mundial, né? Parece uma besteira falar isso agora, né? Como parecia uma besteira falar que em 2022 haveria uma guerra dessa proporção em dois países desenvolvidos como Ucrânia e Rússia, né? Então, não é mais besteira quando se fala disso. A gente não sabe o que pode acontecer, né, padre? O fato é que, mais delicado de saber o que vai acontecer, é que estão atingindo qualquer lugar. Não é mais o militar, o aeroporto, exatamente, as coisas. Tá destruindo vidas, ceifando vidas que todos nós gostaríamos de viver. E eles estão sendo tirados por causa de egoísmos e interesses. Muito é bem. Difícil até perceber os interesses ainda. Porque, como é que eu digo assim, houve dois sinos baterem, né? Isso. Mas quem está puxando de um lado, quem está puxando do outro, não se sabe. É verdade, padre, isso mesmo. E, Casca, quer comentar alguma coisa sobre a guerra? Fica não, à vontade, eu queria dizer assim, porque o senhor como padre e como polonês, né, tanto também estão destruindo igrejas, estão sendo bombardeadas igrejas e tudo mais, né, mas o senhor também deve ter conhecidos lá, parentes ou amigos ou conhecidos e tal. Como é que fica nessa hora, a guerra está chegando tão próxima, de novo, né, da Polônia? Como é que fica o coração do padre nessa hora? Olha, a gente tem a consequência da guerra, talvez não chegue a destruir a vida desses meus amigos ou coisas, mas certamente a limitação do trabalho. Por quê? O polonês também migra muito. Chicago é a capital polonesa nos Estados Unidos. É uma Varsóvia, capital da Polônia, nos Estados Unidos, no número de habitantes. A Inglaterra também é muito polonês, né? Principalmente Londres. Então, o que está acontecendo? Com a vinda desses, eles vão se sujeitar a qualquer coisa para ter o prato de comida. Aí, às vezes, pode faltar o prato de comida para o próprio polonês. Certo. Então, isso cria uma instabilidade muito grande. Mas, graças a Deus,
que o povo não está negando a acolhida, porque ele está olhando a vida. Sabe que vai dificultar a frente, mas está negando a vida. Perfeito, perfeito. Não está negando a vida, né? E podemos dizer que a Polônia é um povo muito acolhedor, né? Em duas extremas situações já demonstrou isso, né? Eu digo assim, como eu não falo polonês, alguma coisa você compreende, né? Não falo inglês, né? Mas você às vezes fazia uma pergunta em italiano ou espanhol, né? Alguma coisa que a gente sabe arranhar, né? Dificilmente você sai sem uma resposta, porque eles vão chamar alguém para te atender. Muito acolhedor, né? É muito interessante nas lojas, coisas. Às vezes, você pede para que seja escrito, porque daí você consegue, simplesmente quando é tutu, né? Os números são os mesmos, né? Certo, certo. E aí, então é possível ter uma comunicação, um acolhimento muito tranquilo. E uma coisa que o polonês, o preço que está lá é preço. Não faça o jeitinho brasileiro uma choradinha. Eles não gostam, porque eles botaram aquilo que é justo. Perfeito. Não botou a mais já sabendo que é isso, né? É isso, esse é o valor. Perfeito. Casca. Agora, Vini, vamos, nós não podemos, claro, tá longe ainda, né, de encerrar o programa, mas nós não podemos encerrar o programa sem falar da nossa colonização polonesa aqui na nossa região, né? Inclusive temos muitos livros aí, Perfeito. O padre trouxe 3 bibliotecas. Ele veio com um carro e uma van só para trazer os livros. Bom, Temos vários livros. Como é que se deu essa colonização na nossa região aqui, padre? Como é que foi? falando primeiro os livros que foram apresentados. É o livro do Victor Kozlovsky. É um senhor que ele foi para o seminário, morou nos Estados Unidos, né? Esses 3 livros. E eles contam a história de Garibaldi Bento Gonçalves, certo. Um deles. Outro conta a história de Alfredo Chaves Guaporé, Nova Prata, portanto, junto. Outro é Caxias do Sul, Antônio Prado, São Marcos, basicamente. E esses livros, eles são de pesquisa. Ali está o nome, está aonde existe o registro, que você pode encontrar. Certo. É um livro para pesquisa, não é um livro de leitura. Certo. Perfeito. Né? Então é muito interessante essa situação. É um trabalho que levou anos, ele faleceu agora em fevereiro, né? Ele tinha um irmão que era padre também. Então, e aí você retoma um pouco a pergunta... Das dificuldades que esse povo polonês encontrou Isso. na chegada, como é que foi a chegada e tudo mais. No Rio Grande do Sul, nós chegamos na linha, poloneses, né? Chegamos na linha Azevedo de Castro em 1875, que hoje é município de Carlos Barbosa. Então, a maior parte do livro diz Garibaldi, mas Carlos Barbosa era distrito, né? Então, ali na primeira seção de Castro, existia uma igreja construída pelos poloneses, e nos anos 70 foi destruído. Incrível que pareça, por um que viveu muitos anos na Nova Prata, Ennio Tarasconi, padre Ennio Tarasconi, irmão do primeiro prefeito da Nova Prata. Ele já faleceu, mas ele nasceu em Fagundes Varela, né? E ali ficou essa marca, foi até destruído. E há uns anos atrás, a comunidade construiu a réplica do sino, e dentro dessa réplica do sino tem fotos da igreja e tem um entalhe em madeira, Pieter Biesek, 1888, número 8. Era o lote dele que era número 8. E essa madeira eu encontrei na casa de um Zanus, no porão, e eu achei interessante o Museu do Bento Gonçalves guardou, e agora esse museu da comunidade está guardando. E nessa comunidade, 7 de Castro, nesse lote 7, outro é 8 do outro lado, que daí é a segunda seção, não a primeira, lá foi construída uma réplica de uma cruz grega. A cruz grega é aquela que tem na ponta 3 arcos, diríamos assim. Certo. Né? E foi construída pelo Alfonso Ramesky, o André Ramesky, que é o químico da Vipal. E tudo por quê? Porque eles chegaram em 1885, se não me falha a memória, lá nessa linha. Certo. E eles deixaram uma cópia da igreja que o bisavô deles, que veio para o Brasil, lá em Chess, na Polônia, né? Lá em Chess, na Polônia, ele deixou uma marca dessa cruz. Então eles botaram aqui, Guarani das Missões, estavam colocando agora aonde uma parte ali em Santa Teresa,
que eles viveram também no lote número 13, da linha José Júlio, para deixar também uma marca lá. Então eles deixaram a marca de onde eles passavam. E a história desse senhor, ele disse, como os alemães não deixam nós falar o nosso idioma, eu quero que meus filhos aprendam a falar com o Deus no nosso idioma. Migraram lá de Chess da Polônia para o Brasil. Que incrível, padre. Que É. incrível. Que maravilha. A gente percebe, né, Casca, que o padre realmente é muito culto, né? Além da religiosidade, sabe muito, padre, da onde vem essa vontade de pesquisar tanto sobre a Polônia? Bom, mas aí temos que ter um pequeno detalhe. Nova Prata tem uma rua que é ligado aos primeiros que nasceram vindo da Polônia, lá de Sete de Castro. Opa, Olha aí. Rua Cônego Pérez. Cônego Pérez. Sim, porque o Cônego Pérez da mãe era Rameski. A mãe era Rameski. Vivendo e aprendendo, como diria o Faustão, né? É verdade. Então, a questão do estudo, a gente começou um pouquinho em função de história, né? Gostar de história, né? Eu, português, eu rodei 3 vezes na minha vida, de português, Certo. mas não de história, geografia e matemática. Adorava. Geografia, então, é tranquilo. Hoje eu passo num lugar, posso passar daqui 5 anos, eu sei até o endereço da rua, né? Perfeito. Então, a gente foi ligando e atuando nas comunidades. Então, primeiro grupo foi Sete de Castro. Segundo, foi Santa Teresa. Todo o Vale de Lágrimas, que esse autor do livro diz, que é o Rio das Antas. Rio das Antas, praticamente. Até tem um livro aí que escreve Nos Peraus do Rio das Antas, a história dos poloneses ali. É muito interessante. Aquele último aspiral. lá embaixo. Vini. O aspiral. Não, o último de baixo. Lá. Esse aqui, ó. Esse aspiral ali. É um livro cópia, porque não existe edição, né? Ele conta a história dos poloneses justamente ali no Rio das Antas, a ponto de eles fazerem as roças próximas, para toda noite ter uma pessoa cuidar para as antas dos animais não comer os seus alimentos ali plantados. Certo. Né? Tem uma história interessante quando eles passaram o rio Jabuticaba, que é aí onde tem a saída da água da usina Montes Claros. Então, o cavalo afundou no rio e a cesta com as crianças se soltou do cargueiro, né? E gritaram pro senhor pegar as crianças, ele disse, eu não vou molhar meu violino agora. Ele passou primeiro, largou o violino do outro lado e foi buscar as crianças. Certo, certo. Então, são fatos Esse como... seria o Casca com violão. Mas padre, assim, só para... Desculpa, Vini, né? Fica à vontade, Só para tentar uma junção agora, já que o assunto é religião, cultura, Polônia e tal. Como era a religiosidade dos poloneses? Bom, aqui, os poloneses, temos muitas marcas. Vamos olhar na linha sexta aqui em Nova Prata. A Capela Santo Stanislau. Até os anos 80 eram só poloneses. Certo. Né? Você for ver a linha quinta. A linha quinta era destinada aos alemães. O Dr. Altaus, que é luterano, da Bento Gonçalves, ele trouxe presente um livro sobre a igreja luterana em Alfredo Chaves, que na época era Alfredo Chaves. Sim, Veranópolis. Então, exato. veja, na linha quinta, tinha 2 igrejas luteranas. Uma, aquela existente aqui, e a outra lá no entroncamento dos Krieger, lá no fim de Nova Prata com Vista Alegre. Então, eram 2 igrejas luteranas. Hoje, essa igreja luterana está aqui em Nova Prata, cidade do pastor Vanderlei, né? Então, e muitos desses alemães eram descendência polonesa, né? Mas a Polônia, nós temos que entender que a Polônia veio aquele famoso ditado, polaco sem essa bandeira, né? Por quê? Porque em 1795 a 1918, a Polônia não existiu como país. Ou ela era russa, ou ela era Alemanha ou Austro-Húngara, né? E por isso tinha esse pejorativo. E o bonito é que a Constituição de 1937 é conhecida como a Constituição Polaca, né? Certo. A brasileira, Certo. né? Porque se baseou na estrutura da polonesa. Olha aí, que incrível. Quanta sabedoria, né, Casca? Vini, eu falei, né? O programa culto é outra conversa, né? É outra coisa. Perfeito. Padre, o senhor não comentou, não sei se já conhece, já que a gente brinca aqui que Nova Bassano é o Texas aqui da região, padre, porque o Casca Nova Nova Bassano Bassano, eu moro em Nova Bassano, né? Tem o cemitério dos poloneses em Nova Bassano, o senhor já visitou lá? Sim, na linha 7ª.
ali quando ele foi reinaugurado, dia 1º de novembro, agora tu me fale o ano, fui eu que celebrei lá. Olha aí. Oh, que Lá maravilha. celebrei. E aquela igrejinha não, aquele pequeno capitelzinho que tem dentro, Isso. a ideia da construção é da linha Zakopane, sul da Polônia, né? E que, por causa dos raios do sol, que é fundamental numa região de montanha e nevasca, é o sol, né? Certo. Fundamental, onde as pessoas passam 6 meses embaixo da neve. E ali, até 1940, foram enterrados. Ali tem parentes meus até. A família Cuiava. Porque por parte de minha mãe, eles eram da 7ª e 8ª lá do Sagrado Coração de Maria. E esse é Sagrado Coração de Jesus. Até meu avô, o Adão, que era de Casca, morou perto desse cemitério aí. Perfeito, muito legal. A gente gostei de pedir porque depois o pessoal de Nova Baçanã ia me dizer: ficaram falando da Polônia E não bloco falaram do inteiro e não cemitério, falou é. do cemitério. Não falaram do cemitério. A linha 7ª, a parte que pertence a Bassano, ali tem muito polonês. Tem. Os Vaskevich, os Gajewski, né? E tantos outros, né? Tantos outros que eu agora, de memória... Perfeito. É. Padre, a gente não pode deixar de falar também do Papa, né? Que, como você bem falou em off, também revelou a Polônia para muitas pessoas, né? João Paulo II. Ele é visto na igreja como um conservador. Ele veio do mundo comunista, estudou a sua teologia nos porões. Ele é a cidade de Wadowice, não muito longe do campo de concentração, ali de Cracóvia. Em Cracóvia, ele era ator, trabalhava em exploração de minérios, coisas, quebrava pedra, em outras palavras, né? Ali tem uma mina de sal, muito interessante, Wieliczka, que você, para visita, só até 140 metros de profundidade. Mas lá embaixo tu encontra restaurantes, tu encontra a igreja, a Catedral de Santa Kinga, né? Tu encontra canchas de futebol de salão e hospital. Olha só. Por que hospital? Porque um ar totalmente salgado, nenhuma bactéria se prolifera, principalmente de pulmão. Então é um hospital de pulmões. Olha aí. Né? Então é muito interessante. E aí o Papa, ele se torna muito conhecedor de muitos idiomas e ele é reconhecido depois de quase 450 anos, mais ou menos, que ele é o primeiro fora da Itália. Porque aqueles italianos, eles estavam próximos. Então todo mundo conhecia. Perfeito. Diferente de um que é lá do mundo eslavo, da Europa. Então a igreja apostou numa abertura, numa visão. A ponto, depois de ter um alemão, agora um argentino. Então a igreja está mostrando que o catolicismo é muito mais do que Roma, do que Itália. Perfeito. Então são valores e tem pessoas que acreditam nesse valor, como tem gente que contesta. Esse Papa contesta o João Paulo II faleceu, o Bento XVI. Mas a gente sempre diz, o Espírito de Deus vai soprar muitas vezes onde a gente não quer. É isso aí. Mas por quê? Porque mostra uma nova realidade. Perfeito, muito bom, muito bom. Casca, fica à vontade. Eu sei que tu é o condutor do programa e hoje nós vamos estender tranquilo. um pouquinho mais, né? Porque nós falamos bastante e tá todo mundo querendo ouvir o padre, né? Antes da bênção, né? Não podemos Com esquecer certeza, a bênção, né? com Então, assim, certeza. eu queria só fazer uma última pergunta da minha parte, que é o seguinte. Talvez a resposta não seja tão simples, mas a pergunta é assim. Depois da pandemia, toda essa guerra, dificuldade e tudo mais, né? Qual a missão da igreja agora, nesses novos tempos que não se sabe nem quais serão? Primeira coisa é conseguir celebrar a vida. A vida. Aquilo que o católico tem presente, mas aquilo que defende a vida. Vamos encontrar, por exemplo, hoje é quinta, sábado, temos o Encontro das Águas. Lá atrás de São Jorge, unindo a diocese de Vacaria e a diocese de Passo Fundo. Por quê? Porque é fundamental nós cuidarmos a água que é fonte de vida. Então a igreja tem que se envolver com isso. A igreja precisa se envolver com a ocupação do ser humano. A ocupação no sentido de conviver e celebrar. Porque hoje a gente se comunica com o mundo todo e esquece de comunicar com o vizinho. Então as partes celebrativas, as partes de convívio. Né?
é fundamental. E a igreja também vai precisar dizer aquilo que toda cultura tem. Não existe uma cultura sem um Deus. Tu vai ver os índios, você vai ver qualquer cultura, às vezes algum país nega a cultura, porque não é cultural, ele é ditatorial. Mas agora, tu olha uma cultura livre, vivendo no mundo, seja dos índios, tu vai ver os maias, os incas, os sul-americanos, tu vai ver o mundo grego. Por exemplo, o grego tinha um Deus para tudo que é coisa. Sim, sim. A ponto de Paulo, que era cristão, chegou lá e eles tinham um Deus, ao Deus desconhecido. Paulo disse, eu anuncio esse aqui. Então, muito esperto, né? Então, existia Deus, e Deus é justamente essa transcendência, buscar a esperança. Porque se a gente não tem esperança, a gente depara com um problema, acaba a vida. E a transcendência diz, não, esse é um problema. Posso ter um outro degrau para enxergar melhor. Perfeito. E só complementando, né, o que o padre falou de estar conectado, né, e nem conversar com o vizinho, quanto mais conectado a gente tá, mais distante às vezes a gente tá, né? Porque eu tô daqui a pouco conectado no meu celular, conversando com todo mundo, e a minha esposa está em casa e eu não converso com ela, ou o meu filho, ou a minha filha, enfim, tantas realidades, né, Casca? Então, exatamente. quanto mais conectado, mais distante às vezes as pessoas estão, né? Fica à vontade, Casca. Não, nós não podemos também terminar, porque tem muita gente de Fagundes nos assistindo, né? Com certeza. Pelo menos ouviu nos nomes. E o senhor vai ter um evento grande lá agora, né? Um compromisso muito importante. Nós temos duas coisas acontecendo muito interessantes. Romaria ao Padre Mônaco. O Padre Mônaco é um padre que viveu de 1923 a 1948. E era um padre, assim, bem popular e muito benzedeiro. Então ele benzia as pessoas e tem muito essa devoção para dele. E tem muitos valores que ele conquistou, muitas comunidades que ele construiu nesse período que ele ficou ali. E ele é um padre italiano. Ele era um padre que nasceu na Itália, ficou padre capuchinho, vamos usar franciscano, Certo. em 1906. Em 1909 ele veio para o Brasil, só que ele foi trabalhar em Bagé. Não tem nada de cultura italiana. Depois volta para Barra do Ouro, Maquiné, ali já tem italianos, né? Principalmente Rincão dos Crefes em cima da serra, Mata Atlântica, aí, perto do Osório. Vem para Nova Milano, vem para Antônio Prado e vai para Fagundes, onde ele concluiu sua vida. Então, amanhã a gente vai ter uma celebração, 7h30 da noite, junto da estátua dele na frente. Se o tempo permitir, senão você vai para dentro da igreja, né? E lá, a gente depois vai fazer um ato social. Quer dizer, venda e comidas bem simples, para um refri, alguma coisa junto, para ter o ato social, porque senão a gente sai do religioso e não convive. É verdade. Né? Precisa muito, né? E no sábado, às 6 horas da tarde, a gente celebra junto do túmulo. Se chover, fica na capela mortuária do lado, né, que é perto. Certo. E no domingo sai em procissão lá do túmulo, vai para outro feito que é a Gruta de Lourdes. Do que túmulo do padre Ângelo Mônaco. que foi ele que fez. Certo. Ele convocou toda a comunidade, em 28 dias eles fizeram. Mas imagine quanta carroça e quanta coisa para ter todas aquelas pedras, aquelas estrutura. Então é um lugar bonito, prazeroso, para um domingo à tarde tu passa lá, ficar, tem oração, tem banco, tem lugar para criança correr. Então, e daí a gente acaba também levando uma outra, como é que é a gente brinca que o coronavírus trouxe uma comida italiana para nós. Opa! Chapa e via. Pega e vai para casa. Certo. Pega e leva. Pega e leva, né? Pega e leva. Então a gente vai ter o churrasco lá também, dessa maneira, para poder angariar alguns fundos, né? Com em função certeza. da manutenção da Claro, própria com comunidade. certeza. E aí já começou toda a questão da festa de Santo Antônio, que é o padroeiro, então tem a trezena todas as quarta-feiras. E a festa lá adiante. Perfeito. Padre, agora a gente tá finalizando o programa, né? E pra finalizar... Antes de tu finalizar, Vini, eu fica quero à dizer vontade, que hoje cara. nós vamos terminar de um jeito diferente, tá? Então, só pra ti se prevenir, já que tu não sabia. Perfeito, perfeito. Ao invés de terminar com a vinheta comigo tocando, hoje nós vamos terminar em silêncio, né? Até em respeito às vítimas da guerra, que falamos da Polônia e tudo mais, né? Mas vamos terminar com a bênção do padre, sem música hoje. Perfeito. E antes disso, eu acredito que você talvez vai dizer, Vini, deixou essa pergunta pro final, não é a melhor.
mas não tem intenção de ter uma ou outra pergunta melhor. Todas as respostas foram perfeitas, independente das perguntas, né, padre? Então, muito obrigado. Mas no primeiro bloco a gente ouviu a opinião do padre sobre depressão, sobre a fé, o quanto isso ajuda, né? No segundo bloco sobre o mundo mudou, né? Então a gente falou um pouquinho disso. E no terceiro bloco eu quero... É uma dúvida assim também pessoal, porque muitas pessoas conversam e às vezes a gente não sabe opinar sobre isso, né? Que as pessoas dizem que vem com o dom. Eu gostaria de saber disso. As pessoas vêm com um dom, padre? O que você acredita disso? As pessoas vêm com um dom ou com o decorrer elas criam habilidades? O que você acredita nisso e com toda a sua cultura e a sua fé, também a sua religiosidade? O dom, nós temos muitos dons. Alguns desenvolvemos. Se eu vou pegar a nota musical, meu ouvido não foi treinado para isso. Quer dizer, eu precisaria... Treinar. O dom tu tem, mas tu tem que desenvolvê-lo. Então, muitas pessoas, elas são sensíveis. Quando a pessoa coloca, tu já percebe o tom de voz, tu percebe a realidade, então tu já sabe que por ali tu pode entrar. Então, em outras palavras, os dons, eles são desenvolvidos, eles existem em nós, muitos são negados por interesses, porque aqui não dá lucro. Muito bem, sensacional, sensacional. Bom demais, né? Não foi o caso do Casca, né, Casca? Sentiu o dom da música e você sempre diz, né, que a música não dá dinheiro. Exato, foi sim, eu nunca tive lucro, então quer dizer, deve ser dom, né? Bom, Vini, vamos lá, Casca, a gente encerrar. já se despede, muito obrigado pela sua audiência, Vini, depois tudo se despede, mas eu já digo até quinta que vem e agora eu já me liberei. Perfeito. Pessoal, até quinta que vem, muito obrigado. Padre, obrigado demais, tá? Obrigado por ter vindo até aqui. Já vamos fazer a benção. Casca, obrigado mais uma vez. Jeff, que tá aqui fazendo fotos agora. Johnny, que tá lá na produção, já apitou, tá por aí também, né? Tá ligado. Obrigado a todos vocês, obrigado a você que tá em casa. Vários comentários, desculpa quem eu não li. Às vezes o pessoal diz, Vini, nem leu meu comentário, desculpa mesmo. Às vezes não dá pra ler todos, tá? Mas obrigado por comentar. Continuem assistindo toda quinta-feira, a partir das 9, tem o Benite aqui na Conecta Mais. Muito obrigado, padre, agora é com você. Muito obrigado, Vini e Casca, por esse espaço. Fomos bem descontraídos, né? Isso é importante. E quando a gente olha para Deus, muitas vezes nós temos que levantar a mão para dizer obrigado. Quantos amigos nossos faleceram e nós estamos aí? Quantos têm problemas e nós a ajudamos? Então, convido a cada um que possa, nós, só levantar a nossa mão direita. Que Deus Pai seja justamente aquele que estende até a tua mão. Possa descer a graça de Deus para a tua vida e assim tu possas ter um bom descanso. Mas que Deus esteja então ao teu lado para te acompanhar todos os dias da tua vida. Atrás de você, justamente para te proteger, na frente de vós conduzir. E esteja dentro de vós para conservar. E assim o abençoe a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom. Obrigado, padre. Gostou? Curtiu? Vamos fazer uma foto depois, padre? Já pode.